Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu podcast Preocupações de Mãe. E hoje o tema é muito legal. O nosso papo vai ser sobre essa confusão que as famílias fazem entre autonomia e abandono. E esse tema, ele está muito ligado a uma pessoa especialista, a Carol. Na verdade, Caroline Gasparetto, que é especialista em advocacia da vara da família. Sim, falei certo? Ou melhor, você se apresentar, né, Carol? Seja Sim, bem-vinda. falou Muito certo. obrigada. Obrigada a você, é um prazer enorme, Esther, estar aqui. Obrigada, estou honrada com seu convite. Imagina. Eu sou advogada há 16 anos, sou especialista em direito de família, sucessões, ou seja, eu não cuido só de inventários, mas também de guarda, de alimentos, de divórcio, trato de todos os aspectos relacionados à família. Eu também tenho uma formação, uma pós-graduação em direito sistêmico, que é para integrar o direito a uma visão mais abrangente, porque só a lei muitas vezes não resolve a problemática. Uma sentença não põe fim ao conflito na maioria das questões. Então, a gente vem com essa outra abordagem para tentar solucionar de uma forma mais equânime e trazer alegria para as pessoas. Gente, e eu vou falar uma coisa muito legal. Quando eu escutei a Carol falando, e eu já sou amiga, sabe, Carol? Já, pode me Já sou chamar de amiga. Carol. Quando eu escutei a Carol falando sobre a formação, sobre a forma de atuação, me veio exatamente essa possibilidade, essa importância das práticas integrativas na medicina, na saúde mental e tudo mais, mas também essas práticas que são importantíssimas, não só para diagnósticos, mas para você poder entender o indivíduo na sua integralidade. Quando você falou isso para mim, Carol, a coisa mais importante foi, olha, como os nossos trabalhos acabaram se cruzando. Com certeza. Viu? O Jung fala, né? Sim. Não tem coincidência, tem sincronicidade. Concordo plenamente. E eu na clínica atuo muito, falei para você, com a Sim. arte expressiva, e a arte expressiva é um campo fantástico para a gente poder entender Sim. o indivíduo. E às vezes tanta coisa, quando a fala não consegue expressar, a gente materializa as coisas pela arte expressiva. Olha que legal, a gente pode trabalhar o sistêmico e o artístico, a arte expressiva, num campo para a saúde mental, num campo para o entendimento da família e as suas construções. Ai, adorei, Carol. Adorei também. Adorei. E assim, né? Hoje o que eu vejo é um discurso muito forte entre os pais, que diz assim, não, ele tem que ter uma autonomia, o adolescente principalmente, que é o meu, né, quem mais eu atendo, ele tem que ter autonomia, ele tem que saber o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, eu não tenho que ficar me preocupando com ele o tempo todo. E isso, a gente sabe, né? O adolescente se cala nesse momento. Sim. Porque ele diz, bom, se ninguém vai olhar por mim é porque eu não sou tão necessário e importante assim. E aí essa ideia de que eu faço o que eu quero acaba sendo devolvido para aquele pai que diz, você se vira com a sua vida. E o adolescente não tem maturidade, gente. Córtex frontal, na verdade o córtex pré-frontal não está pronto para muita coisa, principalmente para tomadas de decisões importantes, é ou não é? Exatamente. Precisa ter uma escuta desse adolescente, uma escuta especializada, principalmente nos processos, mas os pais, eles são os engenheiros da formação desse filho. Amei o pai como engenheiro, Não arquiteto. são? Ai, são. Eles são, porque você é que traça nos seus filhos os comportamentos, as crenças deles. Então, quando você observa num condomínio de prédio, crianças de várias famílias se comportando de forma diferente a depender de cada situação, aí você conclui de uma vez por todas, sim, olha, esse reflete o comportamento do pai, aquele observa a questão da mãe. Então, isso fica muito claro. A gente precisa tomar consciência disso e não abandonar os nossos filhos. De jeito Eu nenhum. tenho 3, eu tenho um de 18 anos já. A gente se fala, agora ele começou a trabalhar o dia todo, fazer faculdade, então a gente se fala o tempo todo. Não dá, ele ainda tem 18, ele acabou de se formar na maioridade, vamos dizer assim. Acabou de completar a maioridade, mas ele ainda é um ser em formação que certamente vai ainda depender das minhas instruções de algum modo. Não que ele seja o meu dependente eternamente. Nem queremos, Nem né? queremos isso. Porque, gente, olha aqui. Não. Filho com 30 anos, dentro de casa, mamãe e papai, Não. pagando conta, lavando roupa.
Não. Aí a gente Aí é vai outra ver um conversa. outro caminho, né? Aí é doentio. Aí é doentio. Mas até ele se formar na faculdade, até ele se casar, ele certamente vai pedir ainda os conselhos dos Sem pais. dúvida. E isso é tão bacana, você ter com quem contar. Isso é independente da sua autonomia. Porque você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ganhar seu dinheiro, vai conquistar seu apartamento, as suas coisas. Mas, de repente, tem uma questão. Mãe, como é que eu poderia fazer aqui? Você não vai traçar exatamente o que seu filho vai fazer, mas você pode dar uma direção. E isso é Sem muito legal. De fato, somos o exemplo. Somos Não o adianta. exemplo. Nós somos o exemplo. E quando eu penso no que você falou, né? Você vai no condomínio, você vê as diferenças ali. Então, essa história de que todo adolescente é igual, não, gente. Nós temos que pluralizar adolescentes. Porque cada um vai ter uma forma de perceber o mundo, de ser ouvido, de ser... Verdade, não é? Então não adianta você falar, todo adolescente tem a mesma birra. De jeito nenhum. Todo adolescente tem os mesmos problemas de... não. Os adolescentes, eles vão ser o reflexo daquilo que você proporcionou como formação, como indivíduo. Que O você ego estimulou se no seu forma. filho, né? Exatamente. O que você está estimulando no seu filho? Fica uma Exatamente. pergunta. O que você quer para ele? Poxa vida. Exato. Eu achei tão bonitinho. Deixei o meu filho agora, o pequenininho, eles estão de férias, né? Tenho 3. Então, a minha filha, que é maiorzinha, tá lá em casa, tem 15 anos, e ele de 9. Então, chegaram os amigos lá do prédio para brincar com ele. Ele é um menino que tem 9 anos hoje, mas ele, desde criança, ele tem facilidade com tecnologia. Então, ele cria objetos e faz funcionar. Eu não sei o que acontece na cabecinha dele, mas ele faz funcionar. Até coloquei ele fazer um curso de robótica um tempo atrás, e hoje os amiguinhos estão inspirados nele, falando, Miguel, a gente também vai fazer, porque a gente quer aprender a fazer como você. Então, o que você está estimulando? Você está dando um videogame para calar o teu filho, ou você está ensinando ele a procurar soluções? Olha, mãe, posso fazer um aplicativo. Olha, mãe, estou fazendo esse controle remoto funcionar. O que você está estimulando? Tem que pensar nisso. Muito, muito. E eu sou especialista nos 1000 primeiros dias do bebê. Esse é o estudo que eu faço. E esse estudo deixa muito claro, e isso é mais do que comprovado, que da gestação até o 2º ano de vida, o que você estimulou permanece. Aquilo que você esquece de estimular, aquilo vai sumir. Por isso que a gente percebe que quando você come alguma coisa na gestação, você já cria uma memória gustativa no bebê. O seu alimento fica no líquido amniótico. Quando você fala, ele escuta a sua voz, ele já vai criando essa memória, né, auditiva. Então, olha só, até o 2º ano de vida, o que você estimular, você vai colher. Sejam frutos bons ou ruins, quem colhe é pai e mãe. Não tem como mudar, né? E quando você me traz um exemplo como esse, eu fico imaginando, sim, as novas tecnologias são um nó ainda na nossa sociedade. Nós vamos ter muito problema, nós vamos ter. Mas adianta eu falar não usará? Não tem adianta. como. O que é o melhor? Essa educação, né? Essa educação tecnológica. O que eu tenho? Como é que eu olho? Como eu posso controlar? Eu entendo, gente, até os 2 anos de idade não tem que ter mesmo, não tem que ter acesso a nada. É um outro, deixa esses 1000 primeiros dias agir de forma lúdica. Brincar, ler livro, brincar na areia, na grama, coisas Deixa-se sujar. Deixa-se sujar. Você depois lava. Compra, né, o sabão em pó, o sabão líquido lá e ó, acabou, resolve. Você tem 3, Eu né? tenho 3. Eu gestei 3. Eu gestei trigêmeos, Uau. sim. E dos trigêmeos, uma dos bebês não chegou até o final da gestação, né? Pena. Então, ao 7º mês, eles nasceram. Então, Prematuros. imagina, mega prematuros. Uau. Assim, para você ter ideia, meu filho que nasceu primeiro tinha 36 centímetros, 1,7 kg. Picoquinho. Que toquinho, nem sabia o que era aquilo. Ai, meu Deus, como eles são feios.
falo para eles, vocês foram tão feios. É porque não tá pronto ainda. Não tá, exatamente. A minha filha não tinha dedinho do pé, eu vi formar fora. Mentira! Esse é o nível. Uau. Mas isso há 30 anos atrás era totalmente diferente. É, verdade. Mas essa consciência, desde a gestação, de que era importante Sim. eu cuidar disso de uma forma holística, de uma forma não só pensando no sintoma, porque o sintoma é o reflexo de algo muito maior. Então, existia o sintoma, mas a busca do porquê, né? O que esse sintoma está falando para mim. Então, eu sempre tive esse cuidado. Por isso que eu falo desses olhares integrativos, né? Que a gente tem que ter. Voltando, gente, porque senão eu vou falar que de humor. A gente já desviou, mas Carol, foi ótimo. É isso. Esse é o meu problema. Eu tenho uma pauta, gente. Eu nunca finalizo. mas faz parte, a gente está integrando. Está integrando. Ainda mais que é o nosso primeiro encontro, gente. É a primeira vez que eu falo com a Carol. Ai, que delícia. Adoro. E a gente já se conectou muito bem. Muito. Carol, eu acabei pensando em algumas questões relacionadas a isso. Então, para que a gente pensasse as coisas tanto do ponto de vista do direito, quanto do ponto de vista da psicanálise, né, que é a minha área de atuação. Então, eu fiquei pensando, no ponto de vista do direito de família, como que a lei compreende a autonomia do adolescente em comparação com a responsabilidade dos adultos que estão ali, em torno desse adolescente. Porque... se tudo é autonomia, nada é autonomia, né? Exato. Vai retirando a responsabilidade dos adultos. Exatamente. Não, no direito a gente observa que, principalmente dentro dos conflitos familiares, a escuta da criança é essencial. Há ainda uma certa relutância em alguns casos, porque criam vários obstáculos para ouvir esse menor, mas é imprescindível sempre, eu peço nos meus processos, principalmente em disputa de guarda, em suspeita de alienação parental, que se faça a oitiva do menor por meio de um estudo que nós chamamos psicossocial. Por quê? Não só ele será ouvido, mas também os pais. Vai ser feito um estudo buscando o que está acontecendo naquela família. Será que essa criança está passando por violência? E aí são inúmeras as violências, como o abandono, por exemplo. Porque às vezes os pais estão separados. Eu vou para a casa do meu pai porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Ou o inverso, porque tem pais altamente cuidadosos. Eu não sou uma advogada só de mulher, eu tenho clientes homens. E, graças a Deus, os meus clientes homens, é a sincronicidade que a gente fala, são pais muito responsáveis, que vêm até mim para buscar lutar pelos seus filhos. Então, olha, a criança está solta na vida, não tem horário para dormir, não tem horário para escovar os dentes, não come direito, às vezes se alimenta só de fast food e a mãe ou o pai deixa solto. Tudo isso tem que ser visto, porque há uma responsabilidade dos adultos. A criança tem o direito de se expressar, de opinar e de, lógico, contribuir com as decisões do Poder Judiciário, mas os pais são os responsáveis por elas até que elas completem a maioridade. Não tem como se esquivar disso. A responsabilidade é lei. É lei. É inevitável. Eu acho isso fantástico, porque veja como o direito tem uma ligação próxima com a psicanálise. Tá certo que é com a psicanálise mais freudiana. Eu bebo de outra fonte, não há problema. Mas, em todos os casos, a escuta é fundamental. Fundamental. Exato. Porque, olha, gente, quem é que fala pela criança? É sempre o adulto. Em que momento a criança é chamada para falar por ela? Porque a fala de que ele não sabe nada, imagina, é uma criança, ele sabe a partir da vivência e do mundo dele. Se eu retiro essa possibilidade de fala, eu retiro a possibilidade dele entender-se primeiro no mundo, depois no espaço onde ele está sendo inserido, e ele não vai poder falar por ele. Ele não vai poder dizer o que dói. Já é difícil, tanto para a criança quanto para o adolescente, conseguir nomear sentimentos. Se eu calo essa voz, então, nossa, não é. Aí você destrói a criança. Destrói a criança. Ainda mais considerando que ele é o objeto da disputa judicial. Imagina se você não ouve essa criança ou esse adolescente.
Você precisa escutar. Se não for possível por meios somente ali através da terapia, da escuta, você precisa fazer as artes, como você mencionou agora há pouco. Olha, vamos fazer um desenho, deixa eu observar, vamos conversar de forma lúdica. Faz ali uma brincadeira. Muitas vezes nas brincadeiras, e os profissionais, como vocês sabem, mais do que ninguém fazer isso, extrair da criança aquilo que de fato ela está sentindo, qual é a manifestação dela. Uhum. Não tem como você impor, não, você vai ficar com seu pai, ponto final. Ou você vai ficar só com a sua mãe. O que você faz com ela? Você destrói. Destrói. E pior, né? Quando essa criança vira moeda de troca. Exatamente. E muitas vezes é isso. É disputa por dinheiro. Exatamente. Não é pelo bem-estar da criança. Embora esse seja o fio condutor de todas as decisões judiciais, que é o melhor interesse da criança, os pais não estão conscientes disso. Não. Então, vou entrar aqui com uma ação de alimentos em nome do meu filho. Mas espera aí, a criança mora com você? Não, ela fica mais tempo lá com o outro, mas fica comigo também, então eu quero pensão. Eles usam o filho como instrumento de vingança. Exato. Isso quando não destrói a imagem do outro. O seu pai é um horror. Gente, essa alienação parental é um negócio maluco, né? É terrível. Porque, imagine, você sabe, nós todos somos formados por 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Exatamente. Quando a sua mãe fala mal do seu pai, ela destrói em você a parte que é dele nela. E que está em você. Exatamente. Como é que você vai lidar com isso? Você vai ficar capenga na vida. Você nunca vai estar completo, nunca será um ser por inteiro. Exatamente. E aí começam os problemas na idade adulta, problemas financeiros, problemas de relacionamento, depressão, porque a pessoa não se sente capaz. Afinal de contas, aquele pai dela não presta, ou a mãe dela não presta. Como é que ela vai ser boa se os pais dela não valem nada? Exato, porque a questão também é que é um destruindo o outro. Exato. Então, você destrói os dois ao mesmo tempo. Você destrói os dois ao mesmo tempo. E no final você destrói, né, a criança, a possibilidade de um selfie, né? De um selfie maduro. Porque ela vai ficar presa no conflito, ela nunca vai conseguir se olhar. Ela nem vai demorar para ela entender. Peraí, quem sou eu? Ela tem essa integração mesmo. Exato, ela fica ainda presa nas amarras dos pais. Exato. E ela não se identifica como um ser. E essa fala, gente, ela não pode estar limitada só à criança. É uma frase que eu adoro quando alguém fala: vamos dar voz às mulheres, vamos dar voz às crianças. Todo mundo tem voz. Mulher tem voz, criança tem voz. Eu não tenho que dar. Idoso, exato. Que também acontece alienação parental com idosos, você sabia? Sem dúvida. É um filho, eu tô cuidando do papai e se apodera do pai, se apodera dos bens do pai e exclui os demais. Exato. Como se fosse possível. E aí você também tem que manejar as ações cabíveis para reverter. Mas tem muita gente que não sabe disso. Então, meu irmão tomou posse do meu pai, e agora? O que eu faço? Você vai atrás. Vai junto. Você vai em busca. Você não vai deixar o seu irmão excluir o seu pai da sua vida. Mas ele vai morar comigo. Será que é o melhor para ele? Você perguntou se ele quer morar com você? Você perguntou se ele quer? Então, tratam idosos e crianças como seres imbecis. Isso é coisa, gente, do século XIX. Exato. Quando mulher, criança e idoso, era todo mundo colocado no... vai todo mundo para um asilo. Todo mundo igual. É uma exclusão. Que vai de encontro com aquilo que a gente acabou de falar. Tudo é sistêmico na nossa vida, nada se exclui. Bert Hellinger dizia, o que se exclui, retorna. De alguma maneira, isso vai voltar para você. Tem gente que fala, eu faço o que eu quero, eu vejo muito isso também nos processos. Aquela má fé, destruindo o outro, aquela guerra, mas no final das contas, se ela não pagar dentro daquele processo, se a justiça não for feita ali, de algum modo será. Depois, a gente fica sabendo de fatos que aconteceram com aquelas pessoas. Às vezes, até morte de familiar. Você quer uma dor maior? Às vezes, para você, um problema ali, uma questão sua, não vai te impactar tanto, mas se mexer com a tua família... Então, cuidado com as suas ações, porque se você não pagar pessoalmente com o seu corpo, com seus bens, alguém do seu núcleo pode pagar por isso. E isso é uma regra sistêmica, é justiça sistêmica. Você precisa acordar de alguma forma. Então, presta atenção. Presta atenção. Olha, gente, essas informações aqui, elas estão sendo fundamentais. Fundamentais para que a gente repense
tudo aquilo que nos constitui como família, como indivíduo, como pai, como mãe, como filho. Não é? Exatamente. Porque, gente, é isso. Não é uma coisa só. Somos muitos seres em nós mesmos. Assim como somos muitas famílias, assim como somos muitos indivíduos. Enfim, é uma pluralidade. É uma E às pluralidade. vezes as pessoas esquecem dessa pluralidade, né? Sim, só olha Coloca pro todo seu mundo, ser. só olha para o seu ser. E o senso comum, ele deixa isso muitas vezes próximo, né? Meu filho escolhe e pronto. Eu vi isso muitas vezes assim. Olha, Meu filho vai escolher e pronto. Ele que escolhe. criancinha de 3 anos, Não, tendo que escolher a escola que vai estudar. E assim, mesmo adolescente, ele escolhe o que ele Deus. quer para ele. Ele não escolhe. Ele não tem ainda essa maturidade. Mas Você acabou de falar principalmente, do do córtex córtex pré-frontal. Essa maturidade, além de não existir, como é que você... Eu pergunto muito para os pais, em caso, né, de separação. Como é que você pode jogar essa responsabilidade tão grande para um adolescente? Você vai escolher com quem você quer viver, com o papai ou com a mamãe? Nossa, Você que não dá para escolhe. escolher, gente. Isso não é escolha, gente. Isso não é escolha. A criança começa a se deteriorar nesse momento, quando dão para ela este poder de escolha. Quando a gente fala em escuta do adolescente, não é para perguntar para ele com quem você quer morar, não é isso. É ouvir o contexto familiar e entender o que será melhor para o adolescente. Mas o que é correto para toda criança e todo adolescente é conviver com o pai e com a mãe. O indivíduo é formado por pai e mãe, então ele precisa ter esse convívio. A não ser, lógico, em casos extremos Sim, enfim, de abuso. Aí é outra história, outro que aí tem que haver um distanciamento real. Mas, ainda assim, isso vai ter que ser trabalhado nessa criança de alguma forma para que ela não fique traumatizada. Mas obrigá-la a escolher, sabe o que eu já ouvi de alguns adolescentes? Eu quero morar sozinho, porque eu não quero escolher. Não tenho como escolher. Não tenho como escolher. Como é que você Isso nega? de amigos dos meus Exato, filhos. exato. Olha, tia, como é que eu vou escolher? Eu nego o amor de um, eu nego o amor de Exato. outro. Ele Como é não que eu pode posso? ser obrigado a se alinhar a um ou a outro. Ele tem que Isso. ser neutro. Isso é uma adultização Exato. dessa criança e desse adolescente. E isso para um momento em que ele nem está pronto. E sabe o que me incomoda mais? Que outro dia eu fiquei tão irritada. Você está adultizando a criança e você infantiliza pai e mãe. Exato. Outro dia, né, a onda que teve da chupeta para adulto, que a chupeta... Socorro. Socorro! Porque, assim, viu? Quem que manda nessa casa? Os papéis estão todos invertidos, né? Papéis invertidos. O que acontece quando esse papel é invertido? Desordem completa. Desordem completa na família. Desordem. Você não tem mais regra, você não tem mais combinado, você não tem mais nada, porque ele escolhe. Ele escolhe. Eles dão as cartas. Exatamente. Eu escutei. Você conhece o Léo Freiman? Eu adoro quando. Eu gosto muito de algumas coisas que ele fala, e eu adorei numa palestra que ele disse assim: olha, se o seu filho traz uma nota boa, você, ai, maravilha, meu rei, meu príncipe, pendura na geladeira. Fez um desenho, ai, que desenho mais lindo do mundo, nunca vi. Pô, pendura na geladeira. Ai, minha princesa, você tá maravilhosa hoje. Ai, meu príncipe, meu rei, minha rainha. Blá, blá. E a frase dele foi: se numa casa só tem príncipes, reis e rainhas, alguém vai ser o servo. E se você já está nomeando seu filho como príncipe, sua princesa como princesa, rainha... Sabe quem é o servo? É você. É você. Porque não tem. Você desestrutura uma hierarquia que ela é fundamental. É fundamental. É a base de tudo. É a É base. uma lei sistêmica, inclusive. Exatamente. O papel do pai é trazer a lei, a ordem, regra. Esse é o papel paterno. Exato. A mãe, ela é a empatia. A mãe, ela é inclusive aquela pessoa que quando o pai passa do limite, ela fala, opa! Que às vezes acontece. Opa, acontece. Opa. Toda família. Quem toda nunca, família, gente. Quem Você nunca... já tomou uma surra do seu pai? Eu já. Porque eu fui terrível. Quiseram Olha, e é ruim apanhar. Eu apanhei algumas vezes. É muito ruim. É ruim. Mas foi uma coisa que eu nunca reproduzi. Eu também. Eu não justifico. Não, eu falo que foi a pior uma situação que eu falei assim, eu nesse momento eu deixei
um sentimento muito ruim, que era o de vingança, sabia? Uhum. Quando eu crescer, foi isso mesmo. Você falava Opa, isso? eu sim. Porque é o sentimento de vingança. Você tinha um A rancor. raiva toda vez, de onde vem a raiva? A Uhum. raiva vem do momento de injustiça. Quando você se sente injustiçado, Uhum. é a raiva que vem. Porque, olha, basta você perguntar para um adulto, para um adolescente, você está com raiva por quê? A Nossa, frase até não o é tom já justo. sobe. Não é justo. A frase é essa, a resposta, porque não foi justo, Uhum. não é justo. Eu quero sair, meu pai xingou, brigou, isso não é justo. Meu Olha pai lá. é um ditador. Já entra o campo da justiça. E automaticamente, quando você se sente injustiçado, e são sentimentos humanos. Uhum. São sentimentos sentimentos humanos. Você acolhe o sentimento, você elabora. Mas que ele está ali, ele está. Não tem como apagar o sentimento. A própria Monja Coen fala isso. Eu não escolho. E posso dizer que eu me senti assim, ó, com Olha. aqueles sentimentos de vingança. Falei, quando eu crescer. Depois você ressignificou. A gente tem que ressignificar. Tem que ressignificar. Porque senão eu viro uma psicopata. Mas você também quebrou. Também, verdade. Mas você também quebrou um padrão. Sim. Porque se você apanhava, é porque o seu pai também apanhava, sua mãe também apanhava, e os seus avós. Se você olhar para trás, na sua árvore genealógica, era assim que era uma comunicação mais violenta, mais agressiva. Não tinha um diálogo. Não tinha. Hoje em dia, o diálogo é aberto. Embora muita gente fique no celular, hoje em dia o diálogo é muito aberto. Você senta, seu filho participa ativamente da sua vida. Mamãe, onde você vai? O que você está fazendo? Ai, vamos... Há uma conversa, mas antigamente não. Era, olha, você não lavou a louça, vai apanhar. Olha, você não fez uma tarefa, pau. Era assim, crianças trabalhavam. Meus pais começaram a trabalhar cedo, acho que os seus também. Sim, muito a nossa cedo. geração já foi privilegiada. Então, que bom que você tomou essa consciência, eu tomei essa consciência, para a gente romper esse padrão de agressividade. Porque o interessante é você conseguir separar o que é autoridade de autoritarismo. Então, a hora que você consegue fazer essa ponte, você consegue estabelecer uma relação de conversa. Porque enquanto você usa o autoritarismo como um processo de controle e domínio, você deixou de ter o seu perfil de hierárquico de autoridade no processo, de ser o adulto da relação. Você vira um ditador. Isso eu trabalho assim constantemente. Eu vejo os pais entrando e já, não, porque aqui na minha casa, quem manda sou eu. Na minha casa. Você percebe que também exclui a criança da casa. Da casa, exato. Você fala, a nossa casa, o nosso carro, porque nada é só meu. É de todos. De todos. Como é que você fala isso? Então, parece que você é sempre... você torna aquilo intangível para o seu filho. Você está sempre... lógico, os pais estão em uma posição hierárquica maior. Mas quando você traz até essa questão patrimonial só para você, você exclui o seu filho. Então, ele pensa, eu não sou parte, eu não faço parte disso. Exatamente. É triste. É complicadíssimo. Eu vejo isso muito. E frases dos tipos, eu cansei dele. Agora que se vira, eu cansei. Às vezes falam até de brincadeira, mas não é brincadeira. Não. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, não tem? Brincadeira é quando todo mundo ri junto de alguma coisa que aconteceu no coletivo. Fala, quer pra você? Já viu uma mãe falar assim? Quer pra você? Pode levar. Como se estivesse doando uma peça, um objeto. Eu escutei isso ontem na farmácia. Na farmácia. Eu vou na fila de idosos, né, gente? Eu sou idosa. Ai, você não é idosa, eu para. Sou sim. Eu sou. Já? Faz tempo. Não, faz tempo não, mas eu sou idosa. Tá maravilhoso. E eu na fila lá da farmácia, o rapaz com o filhinho sentado cantando. Eu olhei e falei, ai, que belezinha esse nenê. Que graça, ele sentadinho cantando. Quem conhece, que compra. Eu falei, ai, moço, você não deveria vender essa criança nunca. Nossa. Você tá maluco? Você já tá vendendo? Que isso? Parece brincadeira, mas não se faz isso. Não se faz, porque a criança escutou. Então, eu sou um objeto que tá ali, ó, podendo ser vendido. A informação entra. A crença se forma. Até o 2º ano de vida, o que você colocar vai ficar. Vai registrar. Eu vou te fazer outra pergunta. Pode fazer. Você vê como rende uma pergunta? Uma delícia. Adoro. Adoro, amo. Na sua experiência jurídica, né, a gente percebe que existe momentos em que a autonomia acaba sendo utilizada como um argumento às vezes até inconsciente,
Mas eu dou a ideia de autonomia. Ai, meu filho é autônomo, ele pode. Porque eu estou ali escondendo o fato de não querer olhar para o problema da criança ou do adolescente, não querer cuidar. Isso acontece? E se Muito. isso acontece, como é que você trabalha isso? O primeiro passo, toda vez que eu vou atender uma família, um cliente, eu gosto de ouvir as pessoas que fazem parte daquilo. Então, quando tem, por exemplo, um pai, tem a criança, eu gosto de ouvir. Como é que tá essa relação? Conta um pouquinho, faz um desenho, coloca uma boneca, um brinquedo, um quebra-cabeça e a gente vai conversando para eu entender. Porque às vezes o pai chega com um relatório, a criança me traz outra perspectiva. E aí, como é que eu vou fazer com isso? Para quê? Para que eu não entre, por exemplo, com uma ação que vai só trazer danos para todos. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Então, se o advogado não tomar para si a responsabilidade de sentar com aquela pessoa e dar um feedback assertivo para ela, investigar o que está acontecendo, você vai processar, vai entrar com mais uma ação, vai tumultuar o Poder Judiciário, que já está abarrotado, são milhares e milhares de processos. Em Indaiatuba, hoje, tem muitos processos em andamento. Jura? Há uma morosidade evidente, porque o juiz não é uma máquina, não dá conta de tudo de uma vez. E aí, o que acontece? Você submete toda essa família a esse transtorno do processo, submete a perícia, a estudo psicossocial, por quê? Muitas vezes por nada. Então, toma cuidado. Tem que tomar esse cuidado, principalmente os advogados. Vão entrar com o processo? Calma, dá um passo para trás. Conversa primeiro com essas pessoas. Olha, será que não dá para fazer um acordo aqui? Olha, vamos tentar uma conversa, vamos elaborar melhor isso. Você acha que você não tem que tomar essa atitude? Olha, melhor você procurar uma terapia. Eu indico muito terapia e constelação familiar. Indico demais. Eu falo muitas vezes para as pessoas, olha, melhor você tentar isso primeiro. A não ser que seja algo extremo. Mas se as pessoas não passarem a olhar para isso e a enxergar o filho como o centro da questão e cuidar dessa criança, não tem acordo. Eles vão para um litígio muitas vezes infundado. Então, eu busco sempre trazer isso. Olha, você é o responsável, seu filho precisa do cuidado, isso ele não pode fazer sozinho, aquilo ele não pode fazer sozinho. Trago toda essa abordagem, recomendo sempre terapia e faço essa análise. Se o caso for evidentemente, um caso de processo ali, vamos tomar as ações. Tudo bem, tá tudo certo. Mas se não for, eu vou declinar. Porque o advogado não é obrigado a aceitar a causa. Ele escolhe se ele aceita ou não. Isso eu acho fantástico, essa possibilidade da escolha é fantástica. Porque às vezes eu escuto, bom, é um outro caminho, né? Mas eu acho muito legal você ter a possibilidade de falar, não, este caso em particular eu não quero. Exato. E você é a sua sem consciência medo, pessoal. sem culpa. Sem medo, sem culpa. Sabe por quê? Olha que interessante, né? Mesmo na clínica, já teve situações em que eu falei, não estou confortável com esse atendimento. Eu não estou confortável. Eu não tenho, principalmente quando eu lido com adições sexuais e eu não tô, eu não tô confortável. Eu tô ali ouvindo, mas eu não tô confortável para ouvir aquilo. É pesado, ninguém para olhar para o profissional, né? É pesado. Ninguém para. Então eu falo, acho que você é obrigado, você não é. Eu já declinei. Eu já declinei Olha. de algum tipo de atendimento que eu falei assim, isso aqui não está me deixando confortável. Ligo para um colega, falo, olha, você não quer dar continuidade aqui? A situação é essa, conversa, porque eu não estou confortável. Às vezes aquilo é muito pesado para a pessoa. E ela tem que ter essa sabedoria de dizer, olha, aqui não. Mesmo porque se você não tiver essa sabedoria, você não vai conseguir atender. Você não vai conseguir cuidar. Você vai estourar ali na frente. Isso. Vai romper o vínculo. E acabou. E de uma forma, às vezes, de uma forma muito ruim. Muito ao invés ruim. de você conseguir. Então, assim, essa possibilidade... E é legal pensar, né? Essa possibilidade que, às vezes, professores não têm em sala de aula. Não tem. Não adianta você... Não estou confortável com esse aluno. Problema seu. Você tem mais 50 para você ficar confortável. Escolhe um aí que você Meu vai... Deus. Não é? Eu dou aula também. Eu sou professora. Eu também. Você também. Graças a Deus, eu tive muita sorte com as minhas turmas. Alunos de oratória e comunicação. Incríveis, pessoas maravilhosas que eu levo para minha vida, que se tornaram meus amigos, sabe? Mas sempre vai ter uma pessoa que você vai ter uma afinidade maior.
E vai ter, evidentemente, aquela pessoa que você não tem tanta conexão. Tudo te ensina. Mas imagine um professor de pré-escola. Como é que ele lida? E às vezes o problema não é nem a criança, né? São os pais. São os pais. E É quantos, complicado. olha, quantos profissionais que entram num estresse absurdo porque são agredidos, agredidos não só fisicamente, exato, né? fisicamente. Então, assim, essa possibilidade de você falar assim, olha, eu realmente não estou confortável com esse atendimento. É maravilhoso Gente, poder muito, escolher. Maravilhoso. Não vou deixar na mão. Não é deixar na mão, mas é não procurar alguém que, de fato, vá ajudar. Exato. Você tem que prestar uma ajuda sincera. Sincera. Sem entrar no lugar da pessoa, porque você não pode tomar as dores dela também, de modo que aquilo se torne uma dor sua. Não. Você tem que se distanciar, porque senão você não ajuda. Você vai ser mais uma vítima. Exato. Você tem que ter uma certa distância emocional daquilo. E, óbvio, dá o seu melhor. Você vai dar o seu melhor dentro daquilo que é possível. Você também não é santo milagreiro, porque às vezes acham que terapia e processo é igual fritar pastel. Você já viu aqueles memes? E agora até o pastel eles estão achando que demora para fritar. Né? Então lá, vai, bate palminha. Meu Deus, não é assim, gente. Há uma morosidade em tudo. É um processo. Pô, exatamente, o nome já diz. O nome já diz, tem etapas a serem seguidas, a serem cumpridas. E outra, né? A escuta, ela tem que ser uma escuta genuína. Total. Ela não pode ter ruídos. Quando você não entra nessa escuta genuína, esses ruídos começam a interferir na forma como você vai conduzir a situação, na forma como você vai conduzir o atendimento. Então, tenha essa tranquilidade, né, sem medo e sem culpa de falar assim, olha, este caso em particular eu não consigo atender. Exato. Não é? Tem alguém vai poder fazer isso. Claro, sem medo nenhum. Né, com carinho, e não é só por dinheiro, não, que fique muito claro. Porque tem gente que vai só por dinheiro. E não é assim. Não é assim. Pode te pagar o que for. Se não for compatível com seus valores, com seus princípios, e se você, analisando aquilo, percebe que não vai, a pessoa não vai ter sucesso, para que você vai investir o seu tempo nisso, a sua energia? Nenhum, é. E o contrário também, viu, gente? Não gostou de um atendimento? Exato. Você não precisa ficar. Não precisa ficar. Claro, eu não trato a arte expressiva com todo mundo. Porque também é uma escolha. Se a pessoa não quiser, não vai falar assim, não, agora você vai ter que... Não funciona assim, não. né? A gente tem que ter um manejo para isso, tem que ter o momento certo até para, né, trazer aquilo como uma proposta. E já aconteceu... na clínica, de pessoas falarem assim, não, eu não vim aqui para isso. Tudo bem. Tudo bem. Não quero fazer essa isso atividade. Aqui para mim, não tô afim, não. Não quero isso aqui, não é... Tá respietado. Anotado, né? Caminho. Então, essas possibilidades para mim. E você ter você ter a tranquilidade de pensar, ele também pode escolher. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o processo dele. Ai, olha, nossa, já estou amando o nosso papo. Também. O que a gente vê também, sabe, Carol, são situações em que há um medo extremo. Da mesma forma que a gente vê a negligência, o abandono, há também aquele medo extremo dos pais de, eu vou fazer isso, ele não vai mais me amar. Eu vou fazer aquilo, eu não quero. Ele não vai mais querer ficar comigo. Se eu não fizer melhor do que o pai, ele não vai ficar comigo. Ou se eu não fizer melhor do que a mãe, ele não vai querer ficar comigo mais. Então, essa competição de quem faz mais. E eu vejo que o resultado disso são pais perdidos no que tem que fazer. E filhos compráveis. Exato. Que você barganha com seu filho o tempo todo. Você tem que ser muito honesto com seu filho. Olha, eu posso te dar esta caneca. Seu pai pode te dar este vaso? Ótimo, filho. Que legal. Você vai ter a caneca Você vai ter a caneca e o vaso. Valoriza também aquilo que o outro pode entregar. E vice-versa. Porque tem uns que falam, mas o pai só comprou essa blusinha da Torra. E a mãe comprou uma camiseta da Calvin Klein. Gente, não é sobre isso. Não é sobre o valor. Não é sobre o preço. Sabe? Cada um dá aquilo que pode. E tudo bem. Tá tudo certo. Lógico que você vai analisar. Ele
tá fazendo isso porque ele quer cutucar ou ele tá fazendo isso porque realmente é o que está dentro da condição de vida dele? Tudo isso é analisado até no processo de alimentos. Exato. Que vai observar a necessidade da criança, a possibilidade do pai ou da mãe, de quem for pagar os alimentos, e a proporcionalidade. Você acha que o filho do Neymar Pelo amor recebe de uma Deus, pensão, né? né? Uma pensão igual o filho do, sei lá, vamos pensar em alguém aí, do Bruno, aquele Bruno que acabou de ser solto lá, aquele jogador? Não é a mesma pensão. Não dá, gente. Vai dar. É totalmente diferente a realidade. Mas nem por isso você vai desvalorizar aquilo que o outro paga. Não, de jeito nenhum, porque o que ele tem... Eu gosto muito quando a gente traz essa ideia do a mãe suficientemente boa, ela oferece aquilo que ela pode, da melhor forma possível. Sim. Então, ela vai ter que ser essa mãe suficientemente boa. Eu consigo até aqui. Exato. Daqui para frente, o meu limite, eu não consigo mais. E não é só... pode ser até... pode ser emocional, pode ser emocional, não pode ser importa, material. mas você... ter honestidade. Isso, eu sou suficientemente boa nisto que eu entrego, nisto que eu proporciono. Não queira competir com o outro. Só entrega o seu melhor para o seu filho, lógico, busque os direitos dele também para que ele receba o melhor do outro, mas é só isso. Não tem o que você possa fazer além disso. Você vai colocar uma arma na cabeça do outro? Não, mas ele quer essa lancheira aqui do Star Wars. Se o pai não pode pagar, como é que você vai obrigar, gente? E tem muita gente que entra nessa pilha, vai lá, paga, se endivida. Se endivida. E vai ensinar o quê para a criança? Que ela tem tudo o que ela quer, a hora que ela quer? Exatamente. A vida não é assim. A gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração. E isso, hoje em dia, está sendo poupado pelos pais. Ah, não, meu filho tem que só ouvir sim. Não, ele tem que ouvir não. Tem que ouvir e muito não. Porque se não ouvir de você, vai ouvir na rua. E aí a casa vai cair. Sim, esse sim, né? Esse sim o tempo todo, esse sim. E outra, por um período, nem a palavra não podia ser dita. Vamos substituir a palavra não por qualquer outra coisa que não dissesse o não, porque o não. Viu? Caramba! Nossa, Nossa, eu ouvi tanto não. Ali. O não me fortaleceu tanto. Graças a Deus, meus pais disseram muitos nãos para mim. Vou falar que eu sou fruto de pai e mãe da ditadura militar. Eles eram totalmente a favor, né, do militarismo e tudo mais. E mulher não tinha que ter... E eu tenho 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãos homens. Nossa, e só você eu, de mulher. E eu pensava assim, se eu não fugir dessa gente, eu tô ferrada. Eu tenho que aprender. Tenho que aprender a fugir deles, porque senão eu não vou ter liberdade nenhuma para nada. Você não vai ter autonomia nunca. Nunca. E olha, você precisa de um marido. Que era essa a ideia. Era essa a ideia antigamente. Você vai bordar, vai limpar, vai passar, vai costurar, vai cozinhar e você vai ser perfeita para um marido que vai te trair com a secretária. E tudo bem, enfim. porque faz parte. E fazia parte. Mesmo, e a mulher não podia se separar, porque ela não tinha recurso para sobreviver. E eu lembro, e hoje eu falo para eles, eu falo assim, eu agradeço, hein? Nossa. Porque eu aprendi a fugir de tudo isso por causa de vocês. Os nossos pais são uma grande escola pra gente. Grande escola. Eu Os nossos irmãos. aprendi o que eu não queria. Eu aprendi a dizer esse não que todo mundo falava para mim o tempo todo. Foi o mesmo não que eu disse, não serei assim. Exato. Não faria assim. Então eu aprendi com esse não. Claro. Opa, aprendi muito. É muito bonito crescer. Opa. Agora, se você só cria uma criança dentro de uma redoma de vidro, como é que ela vai crescer? Tudo. Não, impossível, gente. Vai fazer birra, vai rolar no chão, vai gritar. Tem criança de 10 anos fazendo birra, gritando, rolando no chão. Gente, socorro, quando eu vejo isso. Eu falo, gente, graças a Deus, meus filhos são muito maduros. Então, eles sabem, olha, isso dá, isso não dá, gente. Sinto muito. Sinto muito. É o que a gente, de novo, somos suficientemente boas. Ponto. Exato. Viu? Eu não vou estender muito. Tá bom. Nós vamos... Apesar de que eu já estendi muito. Foi uma delícia. Essa pergunta eu quis juntar tudo que a gente conversou aqui, né? E eu acho que é bem legal quando a gente vai falar do direito de família. E
em que ponto, né, o direito de família entende o processo terapêutico como uma ação necessária, não só como uma punição, porque muitas vezes as pessoas olham para aquilo e não, mas eu estou sendo punido, então quer dizer, eu fiz errado, eu tenho que ir para terapeuta, né? Então a gente trabalhar isso e ao mesmo tempo, quais são esses riscos jurídicos quando a família se nega a levar para um atendimento, né, ou para saúde mental ou para saúde física, quais são as punições? Tá. Isso é importante, gente, para vocês saberem, porque não dá para fugir daquilo que é necessário. Não dá para Não fugir. dá. Então, a lei protege. A lei protege a criança e o adolescente. Já temos um estatuto para isso. E esse estatuto tem que ser seguido. Se a gente não segue por bem, alguém vai ter que fazer seguir. Alguém vai ter que fazer. Seguir Todo processo de família que tem menor envolvido, há uma participação obrigatória do membro do Ministério Público, que é o garantidor, que é o fiscal da lei. O que tem acontecido hoje nos processos de família? Você distribui uma ação de disputa de guarda, por exemplo, ou uma ação de alienação parental, o juízo tem designado imediatamente uma audiência de tentativa de conciliação e, além disso, uma participação obrigatória na oficina parental. Quando as pessoas recebem isso no mandado judicial, elas ficam malucas. Mas espera aí, eu vou ter que participar disso? O que é isso? É palestrinha? Não. Isso é uma oficina parental que busca justamente trazer uma abordagem terapêutica para esses pais. Por quê? O que foi observado ao longo dos anos é que os pais não têm um preparo psíquico para lidar com os conflitos diante das disputas judiciais por filhos, por dinheiro, por bens. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Então, foram criadas essas oficinas para trazer essa consciência. Elas são obrigatórias, tem que participar, senão vai pagar, inclusive, uma multa. Tá? Eu acho perfeito. Eu acho perfeito. Eu acho que essa foi uma das medidas mais acertadas do Poder Judiciário paulista. Não sei se tem outros estados, deve ter, mas como a minha atuação é mais forte aqui em São Paulo, eu sei que tem, e é assim que tem seguido. Com relação à alienação parental, por exemplo, uma das exigências quando se detecta uma alienação parental é que o alienador passe por um processo terapêutico. Ele também tem que passar sob pena de perder a guarda do filho. Quem vai se arriscar isso, não é? Então, muitas vezes o alienador, aquele que quer a posse exclusiva da criança, ele, evidentemente, está disputando aquele objeto de desejo que é o filho, que é a exclusão do pai ou da mãe da vida dessa criança. Para ele perder a guarda, certamente é uma punição terrível. Lógico, também tem punição de multa, tem tudo isso. Tá. Mas hoje, o Poder Judiciário tem trabalhado totalmente a favor das questões terapêuticas, porque isso traz clareza, isso traz muitos benefícios para todos e principalmente para as crianças. Toda vez que eu vou também me manifestar em algum caso, eu peço, além da questão terapêutica, eu peço e sugiro a constelação familiar. Tá. Não tem sido aceito ainda. Há uma grande... Eu vi que ainda está tendo um conflito gigante em volta disso. Tem muita gente desinformada, não estudou as constelações, não sabe do que se trata. Não é sobre perdoar e aceitar estupro. Não é isso. Porque as pessoas já buscam o pior do cenário, de um desconhecimento do que acontece, já para trazer... Exato, para bombardear. E não polêmica. é isso. Falam que Bert Hellinger era um nazista. Não é isso. Vão estudar. Primeiro vocês estudem com profundidade o assunto para depois debater. E as constelações trazem muitos efeitos. Eu sou uma pessoa que fiz já algumas constelações, eu estudei as constelações, fiz a pós-graduação em Direito Sistêmico, trabalho ativamente com isso, participo de constelações pelo menos uma vez por mês. Então, eu vejo o que é aquilo, eu sei o que é aquilo, eu sinto o que é essa... Vamos dizer que isso é uma manobra terapêutica, é uma abordagem terapêutica. Porque você vai direto à raiz do problema. Você identificou o problema, você vai levar para a terapia para trabalhar isso com mais profundidade. Mas você chegou à raiz. Olha, por que eu não consigo me relacionar com alguém? Muita gente chega com essa queixa nas constelações. E vai descobrir depois qual é a verdadeira raiz desse problema e levar isso para a terapia para ressignificar, trabalhar esse tema. Então, a constelação, ela traz com brevidade aquilo que você poderia demorar anos para descobrir. E, olha, toda vez que eu participo,
Eu entro no campo, não para me constelar, mas para constelar as outras pessoas, porque você é eleito um representante, Claro, por exemplo. sim. Você sente o campo daquele indivíduo sem nunca ter visto ele na sua frente. As informações, elas vêm através do campo morfogenético. É lindo, é fantástico. Você sente a dor, você sente dores físicas, dores emocionais. É fantástico, eu até me arrepio só de lembrar. Adoro, Muito bom. terça-feira, inclusive, estarei numa constelação. Eu amo, sou uma apaixonada, porque eu vejo os resultados. Não é uma ficção científica, é uma realidade. Só basta experimentar, que você com certeza vai amar. E tem que fazer com um profissional gabaritado. Claro. Isso não é um curso que você faz online em 2 semanas. Isso é um curso de anos, formações longas, vivências inúmeras. Então, precisa ter responsabilidade, porque você também vai lidar com a vida do outro, vai entrar num campo, num sistema que não é o seu. Tem que ter muita cautela com tudo isso. Almas humanas tocando outras almas Humanas tocando outras almas humanas. Já ter responsabilidade. Muita, é o que está faltando no muito. mundo, eu Exato. acho. A responsabilidade. Responsabilidade para esse processo, para entender. Para entender. Ai, eu amei, Eu gente. também Foi amei, super... adorei. Olha, foi na medida. Adorei. A gente conseguiu um caminho bem legal para conversar. Gente, Amei. eu achei 10. Eu achei que eu ia fugir tanto da pauta, mas eu não fugi. A gente Não. conseguiu retomar, viu, gente? Foi, ó, perfeitinho, muito bacana. Ó, ela vai ter que voltar. Vocês já sabem, Eu né? volto, A com o gente maior tem que trazer prazer. de volta algumas pessoas porque elas precisam continuar o papo com a gente. Adoro. Mas não vamos embora sem você. Dá uma última mensagem, falar onde as pessoas podem encontrar, porque olha, né, você pode deixar aqui um recado e falar assim: eu estou em tal lugar, meu Instagram é tal, para a gente poder, não é, Opa! divulgar seu trabalho, que é muito legal, muito Obrigada. bacana, legal e legal. Legal e legal. E legal. Eu gosto muito de usar o Instagram como uma ferramenta de conhecimento. Então, eu posto vídeos, eu faço um conteúdo ali para informar as pessoas, é um serviço público. Então, quem quiser mais informações, pode me seguir lá no Instagram, @Carol, com K, Gasparetto, que é o meu arroba. Então, pode me seguir lá, vocês vão ter acesso a todo o meu Instagram, as informações. O meu escritório fica ali na Torre Business, na sala 808. Então, quem quiser tomar um café é super bem-vindo. Quem quiser bater um papo, tá, gente? aqui em Indaiatuba, vai ser o maior prazer. E o que eu digo sempre para todo mundo, para todas as pessoas que estão imersas em conflito, busque uma assistência jurídica especializada. Busque um advogado da sua confiança. Ele vai poder te orientar da melhor maneira possível. Você precisa primeiro ter um laço de confiança com o seu advogado. Então, escolha aquele que ressoa contigo. Conversa com ele, trabalhe com certeza o seu conflito numa terapia, porque só o Poder Judiciário não vai solucionar o seu caso na maioria das vezes. Você pode até ter uma sentença bonita, mas o que você vai fazer com ela? Exatamente. Você precisa resolver isso dentro de você. Então, com toda certeza, eu afirmo que a terapia é essencial, é imprescindível. Então, todo mundo tem que fazer. Não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Hoje sim, Com certeza. Né, para você cuidar da saúde mental, Sim. você tem que ter a pessoa que saiba como fazer isso. E buscar sempre ser uma pessoa melhor. Ter responsabilidade, ter consciência. Pensa no outro, não pensa só em você. Não se coloque como vítima ou como algoz de nada. Dá um passo para trás e olha para a situação da maneira mais isenta possível antes de tomar qualquer decisão. Não faça nada na raiva, porque às vezes eu recebo algumas ligações. Olha, tô com muita raiva, ai, que vontade de... Calma, respira. Vem aqui tomar um café, depois a gente vai pensar em como resolver isso. Calma, primeiro respira. Porque senão você toma uma atitude drástica que vai pôr fim à sua vida e da sua família. Então, muito cuidado. E, gente, isso porque hoje nós tratamos um tema específico. Enquanto existe a guarda, enquanto existe a vontade de estar com o filho. Mas a gente vai entrar num outro tema em breve, Carol, que é e quando os pais somem? O pai, mãe, ou eles somem e não querem mais saber. Aí são outros caminhos, outros processos. Mas a gente não vai deixar de tratar esse assunto, não. Nós vamos trazer ele para cá. Porque é tão importante quanto. Eu sou a Esther Sartori, você vai me encontrar também no Instagram, Esther Sartori. Vai lá me ver, vai lá ver o que eu posto. Eu estou sempre pensando em algo para ajudar você nesse caminho.
Tá ótimo? Tá ótimo para mim. Gente, muito obrigada. Adorei poder falar com a Carol. Obrigada, Adorei Esther. poder ter vocês ouvindo esse Obrigada a podcast. todo mundo. Foi bom, né? Foi maravilhoso. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Até mais, até o próximo Preocupações de Mãe.